Noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma semana, mais um encontro que nós temos o privilégio e a liberdade de adorar a Deus, de ouvir a sua palavra eterna que foi revelada a nós nesses 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Essa semana eu tive o privilégio de servir um grupo de oração matinal, 5:30 da manhã, acordar no frio, irmãos, 5 horas da manhã. Olha, eu vou falar para vocês, tem que ser pela fé, tem que ser por obediência a Cristo, senão não dá não. A gente prefere ficar enrolado no cobertor. E essa semana, então, nós trabalhamos um pouco a questão dessa divisão bíblica, né, desses 66 livros que compõem as Escrituras, e uma das coisas que nós vimos é que a Bíblia, ela é uma biblioteca divina, ela é uma biblioteca sagrada, que foi revelada a nós, e ela tem dupla autoria, a autoria divina e a autoria humana. Deus encheu com seu espírito homens, Deus inspirou através do seu Espírito Santo homens que então escreveram esses livros que você tem na sua mão. Pega a sua Bíblia, se você tem ela impressa, ergue ela assim, ó, e fala: graças a Deus pela sua palavra, Senhor. Se for no celular, pode erguer também, não tem problema não. Se eu não falar para erguer o celular, vai ficar todo mundo com o celular abaixado, ou a maior parte, né? Graças a Deus, só que aí você não vai falar graças a Deus pelo celular. Você vai falar graças a Deus pela sua palavra, Senhor, que foi baixada aqui no meu celular. É um privilégio, irmãos, estarmos aqui. E eu tenho um desafio, esses 2 domingos, se Deus assim me permitir, de falar desse tema tão essencial e tão importante. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais e eu quero então estender as minhas felicitações a todos os pais que estão aqui, aqueles que posteriormente, pelo nosso canal do YouTube, vão acompanhar a mensagem. Feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe. E é um desafio, porque é muita coisa. Quando nós abrimos as Escrituras, nós vemos que esse tema é um tema muito amplo. E não dá, irmãos, para esgotar esse tema em 40 minutos, é impossível. Não dá para esgotar, inclusive, na próxima mensagem, na segunda parte. Mas eu quero, então, nessa noite, compartilhar com vocês alguns pontos que, à luz do texto, foi possível extrair e destacar para deixar para vocês essa noite, tá bom? Abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Carta de Paulo escrita aos Efésios, no capítulo 6, versos. Eu vou fazer leitura na NVI e peço que você acompanhe na sua versão disponível. Efésios 6, 1 ao 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém. Passa mais um slide, por favor. Tem algumas ênfases que eu gostaria de trabalhar com vocês. Isso. Então, o primeiro ponto dessa introdução é que a família foi a primeira instituição criada por Deus na terra,
antes mesmo da igreja. E essa realidade nós então confirmamos nas Escrituras Sagradas, que aponta para a importância da família como a base para o desenvolvimento das relações humanas. A família, irmãos, desenvolve um papel, os pais desenvolvem um papel essencial na família. E essa relação familiar, ela é importantíssima, porque através dela as relações humanas são desenvolvidas. Então, quando nós olhamos a criação, a narrativa da criação em Gênesis, nós vamos descobrir isso. Nós vamos observar que a família, ela é um projeto de Deus, foi arquitetado por Ele, e inclusive um projeto muito bem definido e muito bem estabelecido por Deus na narrativa da criação. Deus então estabelece um padrão que é um definitivo e que não pode ser alterado. Inclusive no Novo Testamento, nós vamos ver esses textos agora, Jesus ele endossa esse padrão definido por Deus na criação. Vamos ver esse texto? O primeiro dele é Gênesis. Abra sua Bíblia, por favor, livro de Gênesis, no capítulo 1, versos 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem, presta atenção na palavra de Deus, criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 2:24, um pouquinho para frente. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Mateus, Novo Testamento agora, Mateus 19, versos 4 e 6, 4 ao 6. Ele respondeu: vocês não leram, Jesus respondendo à questão que os fariseus haviam levantado sobre o divórcio? Olha só, Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão, olha Jesus citando Gênesis 2:24, por essa razão deixará o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O que nós estamos vendo nessas passagens bíblicas é no início de tudo, presta atenção, no princípio de todas as coisas, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Vou falar disso um pouco mais no final. E quando Deus faz isso, Ele, além de criar homem e mulher à sua imagem e semelhança, Ele então determina um padrão de família, que é formado por um casal, um homem e uma mulher. E Ele então estabelece aqui uma ordem que não pode ser alterada em nenhum lugar, em nenhum tempo, em nenhuma cultura. Porque o que Deus define, o que Deus determina na criação é o que nós entendemos, cremos e encaramos como a estrutura familiar ideal. Uma estrutura
familiar definitiva, instituída pelo próprio Deus. No livro de Gênesis ainda, nós encontramos uma declaração, vou ler junto com vocês essa declaração. Olha lá, Gênesis 2:18. Volta de novo lá. Nós encontramos aqui, além dessa estrutura familiar arquitetada e definida por Deus, inclusive nós sabemos que o único projeto abençoado por Deus, nós acabamos de ler, é esse projeto arquitetado por Deus, é esse projeto definido por Ele e vivenciado pelo homem e pela mulher. Já em 2:18, olha só, está escrito assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Nessa declaração de Deus, nós encontramos aqui a intenção do Criador para o homem e para a mulher que ele havia criado, a sua imagem e semelhança. E nós encontramos também o seu propósito. O primeiro deles, que eu gostaria de destacar, é que a solidão, ela seria algo negativo para o homem. Sem alguém para lhe corresponder, o seu desenvolvimento seria deficiente. Então, nós não fomos criados para vivermos só, ou para vivermos sozinhos, isolados. Nós não fomos criados para isso. Essa não foi a intenção de Deus. Pelo contrário, Ele cria o homem e logo na sequência Ele cria a mulher como uma auxiliadora, alguém que lhe corresponderia nessa relação, porque a solidão, certamente, ela não fazia parte do propósito de Deus. O segundo ponto que nós extraímos dessa declaração de Deus é que a presença e o auxílio da mulher corresponderia parcialmente nessa relação. E aqui tem um ponto que nós não podemos esquecer. Nenhuma relação humana nos completará definitivamente. Nenhuma relação humana. A única pessoa que pode definitivamente completar a nossa existência, o nosso ser, preencher de todo o significado a nossa existência, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Bem, então aquelas pessoas que se casam, inclusive isso é um dos pontos que nós trabalhamos no curso de noivos, antes do casamento, essa é uma das bases. Porque as pessoas podem muitas vezes se casarem, entrarem nessa relação que foi estabelecida por Deus, pensando que o outro há de te completar totalmente. Mas isso não vai acontecer. Porque nós somos seres humanos e a partir da queda, da ruptura que houve por causa do pecado, nós sabemos então que nós não temos a capacidade de completar definitivamente o outro. Só Deus pode fazer isso. Mas a presença da mulher corresponderia ao homem de maneira parcial. Ambos seres dotados de capacidade racional, relacional e espiritual,
que inclusive também foi perdida por causa da ruptura. E o terceiro ponto nessa introdução que nós extraímos da declaração divina é que nós precisamos do outro. Nós precisamos uns dos outros. Isso não só na relação homem-mulher, na relação conjugal, mas nas relações humanas. Nós precisamos do outro. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: olha, nós precisamos uns dos outros. E talvez, mesmo que em algumas fases da nossa vida, dê vontade de embarcar num jatinho e descer lá numa ilha deserta e ficar lá quietinho, isolado, nós vamos perceber que a relação humana está fadada ao fracasso, sozinha. Porque Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Aliás, na narrativa da criação é interessante isso. Há três formas ali de relacionamento que Deus estabelece. Primeiro é com Ele mesmo, segundo é uns com os outros, e o terceiro é com a própria criação. E o homem, infelizmente, por causa da sua desobediência, conseguiu estragar os três. Infelizmente. Mas Deus depois trouxe a solução. Então nós precisamos um do outro. E uma das grandes equívocos na interpretação desse ponto nas Escrituras é que a mulher é uma segunda criação, mas a mulher não é uma segunda criação. Vamos ver daqui a pouco. Gênesis 2, 21 e 22, olha aí. A mulher, ela é continuação do homem. Eva é continuação de Adão, porque ela foi criada a partir dele. Olha lá Gênesis 2, 21 e 22. Com a costela que havia tirado do homem, o que o Senhor Deus fez? A mulher. Olha só, olha lá. É isso que está escrito na sua Bíblia? Gênesis 2, 21 e 22. Então o Senhor Deus fez o homem cair num sono profundo, mais do que uma anestesia geral, isso aqui, viu? E enquanto este dormia, tirou uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos. Olha a declaração de Adão. Será que ele estava contente aqui ou não? Será que ele estava animadão aqui ou não? Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então a mulher, ela é continuação. Ela não é uma segunda criação. Ela foi criada a partir dele. A mulher foi criada para completar parcialmente o homem. A mulher foi criada segundo o padrão de Deus para auxiliar o homem, para corresponder às suas emoções, às suas razões, para completá-lo. Louvado seja Deus por isso. Então, nessa introdução, nós traçamos então o padrão que Deus estabeleceu para vivermos. Esse padrão nós chamamos de família. E essa família, então, ela é formada por um homem e por uma mulher. E essa família que foi instituída por Deus antes mesmo da igreja é a base onde nós desenvolvemos as nossas relações. Na semana passada, vocês que estavam aqui talvez vão lembrar, nós mencionamos que a igreja, ela possui uma natureza especial. Lembra disso? Um caráter diferente. Diferente do mundo à sua volta. E nós falamos que um dos principais fatores que confirma essa realidade é que nós somos um povo instruído pela palavra de Deus. Amém? Se a igreja, ela possui um caráter especial, primeiro foi porque ela foi instituída por Deus.
E também porque nós somos um povo instruído pela palavra dele. Isso significa que nós não pensamos segundo o padrão desse mundo, mas nós pensamos segundo os princípios e valores do reino de Deus. Palavra eterna de Deus, irmãos, lança à luz a nossa existência. E lança à luz a maneira como nós estabelecemos as nossas relações sociais. A maneira como nós desenvolvemos as nossas ações no mundo. E um grande exemplo disso foi a lei, em Êxodo capítulo 20. Alguns textos eu vou mencionar, não vou entrar por causa do tempo. Mas em Êxodo capítulo 20, nós encontramos registrado ali os 10 mandamentos, que nós chamamos de lei. Certamente aí está incluso o Pentateuco, mas essa lei que foi dada, foi doada por Deus ao seu povo, ela determina como o homem deve se relacionar com Deus e uns com os outros. E todos os aspectos, então, da vida humana precisam ser guiados pelo padrão que Deus estabeleceu, que está na sua palavra. E certamente isso inclui a relação de pai e filho. Eu não sei como é que foi a sua relação ou como é a sua relação com o seu pai, com a sua mãe, mas o fato é que quando nós somos orientados e instruídos na palavra de Deus, a nossa relação, ela obtém um desenvolvimento mais saudável. Alguns pontos eu queria ver com vocês, agora entrando mais na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6. Olha só, antes de entrar nesses pontos, eu quero observar, é importante observar, que essa instrução que Paulo escreve, ela abrange uma dimensão da vida comunitária. Paulo está escrevendo para a igreja. E na igreja, nós também estabelecemos laços de relação. Então, é uma instrução de abrangência comunitária. E nessa abrangência inclui, olha lá, o capítulo 6, capítulos 5 e 6 de Efésios. Abrange relação marido e mulher, abrange relação pais e filhos e também escravos e senhores. E essa instrução, ela tem um ponto em comum. Qual é? É uma responsabilidade mútua. Nessa relação de pai e filho, de marido e mulher, de escravos e senhores, há um princípio de responsabilidade mútua. E essa responsabilidade mútua, ela então se torna um parâmetro para o desenvolvimento de relações, de relacionamentos saudáveis. Porém, tem outra coisa que eu preciso destacar para vocês, que é muito importante nessa responsabilidade, nessa instrução que Paulo deixa. Inclusive é uma base, né, que sustenta toda a instrução, que norteia toda a instrução, é a nossa relação com Deus. Deus, ele é o referencial. Dá uma olhada no capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é correto, pois isso é justo. Então, na instrução de Paulo, irmãos, nós encontramos uma raiz, uma base, um alicerce para o bom desenvolvimento da relação pai e filho. E, aliás, não só a relação pai e filho, mas que norteia toda a nossa existência e todas as nossas relações, é a presença de Deus. Deus é o referencial de existência.
Deus é o referencial do desenvolvimento saudável das nossas relações. E aí então ele passa a descrever as responsabilidades dos filhos e as responsabilidades dos pais. Versos 1 e 2. Responsabilidade dos filhos, que está bem claro aqui. Primeira, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. E essa obediência, irmãos, é uma ação, como eu falei aqui, fundamentada no autor do mandamento, no autor da instrução, que é Deus. E aí Paulo define a obediência como algo justo. Obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo, isso é correto. Segunda responsabilidade dos filhos. Olha lá na sequência. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa é que os filhos que honram pai e mãe, eles terão vida longa na terra. Eles terão vida longa na terra. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E o conceito de honra, ele está ligado, geralmente ele está associado a Deus e aos seus representantes. Por exemplo, quando nós olhamos no Antigo Testamento, alguns representantes de Deus, eu destaquei aqui, os juízes, os profetas, os reis, os pais, eram representantes de Deus. E esse conceito de honra, ele está associado a essa representatividade. Portanto, os pais, olha a importância do pai, olha a importância de uma mãe como figura representativa diante de Deus. Olha só, eles são representantes de Deus e por isso os seus filhos devem honrá-los. Nós precisamos honrar os nossos pais, porque isso é justo também diante do Senhor. E aí na sequência, olha lá, vem as responsabilidades dos pais. Não irritem os seus filhos. E há muitas maneiras de irritarmos os nossos filhos, não é mesmo? Muitas maneiras de irritar os nossos filhos. Hoje, por exemplo, uma maneira eficaz de irritá-los é privá-los do celular. Tira o celular, guarda o celular na gaveta e tranca as 7 chaves. Uma maneira de irritá-los profundamente, né? Não só de irritação, mas é um gatilho para a crise. Infelizmente, para a crise de muitas crianças, muitos adolescentes. Essa é a realidade que nós vivemos. Mas a instrução é: não irritem os seus filhos. E aqui eu quero deixar 2 exemplos que nós precisamos tomar cuidado como pais e não cometer esse erro. O primeiro exemplo é a incoerência entre o que nós falamos e o que nós vivemos. É uma coerência entre o discurso e a prática. É quando nós falamos uma coisa, mas fazemos outra. Isso irrita profundamente os nossos filhos e não só é um problema de irritação, como é um problema de caráter, um problema de valor. E o segundo exemplo de tantos é a linguagem dual. O que é isso? É quando eu falo para o meu filho não gritar, gritando com ele. Não sei se isso já aconteceu com você, eu não sei se a sua infância ela foi perturbada por isso, se você viveu essa experiência negativa, inclusive para mim isso uma grande lição. Eu como pai procuro na educação dos meus filhos evitar esse erro, essa linguagem dual. Falo para no meu filho não gritar e grito com ele. Isso é um perigo.
porque isso pode gerar transtornos de personalidade. E nós, como pais, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de linguagem. E outros, né, como por exemplo, linguagem obscena, linguagem que a Bíblia descreve como torpe, não saia da vossa boca palavras torpes. Muitos pais que falam palavrão, que xingam, que gritam, e isso vai então irritando, causando transtornos na personalidade dos filhos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E aí na sequência, olha lá, vem o outro ponto, a outra responsabilidade dos pais: criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Como pais, nós temos essa responsabilidade de instruir, de criar e instruir os nossos filhos segundo o conselho do Senhor. E onde estão registrados os conselhos de Deus? Aonde? Na sua palavra. Os conselhos de Deus para instruir os nossos filhos, eles estão registrados na palavra de Deus. Ela é a fonte onde os pais retiram instruções para criar os seus filhos. Passa mais um slide, por favor, Davi. Isso, mais um. Isso. E caminhando aqui para o final, irmãos, eu quero destacar, encerrar destacando a importância de alguns pontos. O primeiro é a representação saudável dos pais na vida dos filhos. Para que os nossos filhos cresçam e se desenvolvam de maneira saudável. Aqueles que ainda não têm filhos, que futuramente terão, lembrem-se disso. A importância, se eu lançar essa pergunta para você, não precisa responder alto para mim ouvir, mas responde no seu coração. Qual a importância dos seus pais na sua vida? Qual a importância dos seus avós na sua vida? Inclusive, muitos avós hoje ocupam o lugar dos pais na criação dos filhos. Qual a importância da representação do seu pai? Hoje é Dia dos Pais, na sua vida. O meu certamente teve uma representação muito importante, muito significativa. E essa representação, irmãos, ela é construída, não esqueça disso, a partir dos parâmetros da palavra de Deus. Provérbios 22, 6. O que está escrito lá? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo quando envelhecer, ela não se desviará dele. Ensina a criança. Ensina o seu filho a partir dos parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus, mesmo quando ele for adulto, mesmo quando ele for velho, não se desviará dele. Certamente, eu fiz questão de incluir aqui, não existem pais perfeitos. Se tem algum pai perfeito que a hora que terminar o culto, me leva para sua casa e me passa as dicas, me ajuda. Certamente, irmãos, não existem pais perfeitos, da mesma maneira que não existem filhos perfeitos.
Hoje, por exemplo, quando eu dei um abraço no meu filho, uma das primeiras coisas que eu falei para ele foi pedir perdão. Filho, me perdoe pelas minhas incoerências, pelos meus erros, pelas minhas falhas, porque não existe pais perfeitos, e muito menos filhos. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que esse exercício mútuo da responsabilidade de cada um vai dia a dia, pouco a pouco, vai construindo relacionamentos saudáveis. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera na relação de pais e filhos. Que o bom desenvolvimento, o exercício contínuo e mútuo dessas responsabilidades vai construindo relacionamentos sólidos. Vai gerando na família esse ambiente saudável, que proporciona então um desenvolvimento saudável entre pais e filhos. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera na minha família e na sua família. E aí nós vamos caminhando rumo à perfeição. Ainda não somos, mas nós seremos. Amém? Segundo ponto que eu queria destacar no fechamento da mensagem é que nós vivemos dias perturbadores. É ou não é? A sociedade está adoecida. E um dos indicadores, um dos principais indicadores desse adoecimento é a perda de referenciais. As crianças, os jovens, muitos deles crescem em lares disfuncionais, não encontram no seu lar um referencial. A sociedade que nós vivemos, ela tenta toda hora, a todo custo, dissolver os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Você já percebeu nos discursos, nas falas, nos movimentos que há, nas redes sociais, você já percebeu como a família, ela é alvo de ataque de várias ideologias de todas as partes? Você já percebeu isso? Porque a própria sociedade tenta dissolver, fragmentar aquilo que Deus estabeleceu como padrão. E a família foi estabelecida por Deus como padrão. E nós sabemos, eu vou citar rapidamente o episódio de Gênesis capítulo 3, que foi o golpe fatal que desencadeou tantas consequências negativas no relacionamento familiar. No entanto, a partir dessa separação, quando o homem decide viver uma vida separada de Deus, independente do seu Criador, o homem se distancia, o ser humano se distancia do seu referencial absoluto, que é a presença de Deus. E quando o homem faz isso, nós percebemos as consequências trágicas. Quando você segue a sequência do livro de Gênesis, logo no capítulo 4, no capítulo seguinte, o que você encontra? O primeiro homicídio. Caim matando seu irmão Abel. Se você faz a sequência da leitura, você vai ver os problemas disfuncionais das famílias reais que existem e que existiram ali. Inclusive, esse é um dos pontos que eu gostaria de abordar na segunda parte. Famílias bíblicas, famílias reais. O que nós podemos aprender disso com essas famílias? O ser humano,
busca incessantemente maneiras de se reinventar, na tentativa de ser aceito por si mesmo. Olha que coisa. Por que isso, pastor? Por causa da separação do seu referencial absoluto, supremo, que é Deus. Deus é o nosso referencial absoluto. E quando o homem se separa desse referencial, ele começa a buscar maneiras de se reinventar. E muitas crianças, muitos filhos que não encontram em Deus esse referencial absoluto, e nos pais que são referencial em construção, sabe o que eles vão fazer? Eles vão procurar em outras fontes. E isso é um grande perigo. Isso pode representar um grande perigo. E eu quero fechar dizendo que você, pai e mãe, que está aqui me ouvindo, aqueles que vão ouvir depois, são responsáveis por criar seus filhos segundo a instrução de Deus. Não terceirize a sua responsabilidade. Não permita que os YouTubers, fiz questão de colocar até entre parênteses aqui. Não permita que os YouTubers da vida, essas personalidades da internet, que a gente nem conhece na vida real, influencie o seu filho. Ou se torne, pior ainda, um referencial para ele. Não faça isso. Não permita isso. Sejamos nós, pais e mães, referencial para os nossos filhos. Amém? Você é responsável diante de Deus por essa instrução. Faça isso especialmente pelo exemplo. E eu quero fechar com essa frase que eu destaquei ali. Ensine pelo exemplo. Autoridade desprovida de exemplo está desprovida de autoridade. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a partir do que nós vivemos, se nós não demonstrarmos com a nossa vida que os valores da palavra de Deus são importantes para nós, nós vivemos por eles. Se nós não demonstrarmos isso com a nossa vivência, certamente o nosso ensino será um ensino incompleto, um ensino equivocado. Nós precisamos, irmãos, instruir os nossos filhos no Senhor e ensiná-los pelo exemplo. E eu gostaria de orar com vocês nesse momento. Eu gostaria de ter uma palavra de oração. Os pais que estão aqui, os filhos que estão aqui, eu gostaria de orar junto com vocês. Diante do que nós ouvimos na palavra de Deus. E talvez alguém aqui hoje que não teve ou não tem esse padrão de referência na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa. Em Deus não há orfandade. Em Deus não existe orfandade. Mediante a fé no seu Filho Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E nele não há orfandade.
Talvez você não teve ou não tenha essa referência humana, mas eu quero te dizer uma coisa: em Deus você encontra a paternidade completa. Com todos os seus, suas bênçãos, com todas as suas qualidades divinas, em Deus você encontra essa paternidade. Eu gostaria de orar com você. E gostaria nessa oração também de fazer um exercício importante. Se você tem o seu pai ainda, se ele cometeu erros ao longo da caminhada, se você não o enxerga como um referencial, eu gostaria que você orasse a Deus. Que você liberasse essa noite uma palavra de perdão para o seu pai. Uma palavra de perdão. Lembrando do que nós ouvimos, não existem pais perfeitos, não existem filhos perfeitos. Nós estamos em construção. Ore aí no seu lugar, faça a sua oração pessoal. E lembre-se do seu referencial supremo, soberano. É Deus. É Ele. Ele é o referencial absoluto. Que estabelece, que norteia as nossas relações humanas em todos os níveis. Seja conjugal, seja pai e filho, seja patrão e empregado, enfim, Ele é o nosso referencial. Quando nós olhamos para Deus, nós encontramos na sua paternidade tudo o que nós precisamos. E então nós abrimos mão das reinvenções que o ser humano busca incessantemente na tentativa de ser aceito por si mesmo. Em Deus nós somos acolhidos, em Deus nós somos amados, em Deus nós somos curados, em Deus nós somos perdoados, em Deus nós recebemos filiação, somos filhos. E nele, certamente nós encontramos tudo o que nós precisamos e que completa a nossa existência. Senhor, obrigado por sua presença aqui. Obrigado por sua palavra nessa noite de comemoração do Dia dos Pais. Obrigado porque nós podemos orar ao Senhor, nos referirmos a Ti como Pai. Porque mediante a fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos. O Senhor é o nosso Pai. O nosso referencial maior, supremo da nossa existência. Obrigado, Pai. Obrigado. Em Ti nós somos completamente amados, acolhidos. Eu quero Te louvar, Senhor. Te agradecer por Tua palavra. Te agradecer por Sua presença.
que marca a nossa vida, que estabelece padrões, que define padrões saudáveis para as nossas relações. Certamente há muito que aprender, há muito que aprender e crescer nessa relação pai e filho. Há muito. Mas certamente quando nos espelhamos no Senhor, nós encontramos então esse referencial absoluto. Quando nós olhamos para a tua palavra, nós encontramos os princípios e valores que norteiam o bom desenvolvimento das nossas relações, incluindo pais e filhos. Ajuda-nos, Senhor. Gera em mim, gera em nós, Espírito Santo, essa consciência profunda da tua palavra, de que a obediência, ela é um princípio que o Senhor estabeleceu nessa relação. E os filhos devem sim obediência, honra aos seus pais, e os pais também não devem irritar os filhos, antes criá-los segundo a instrução do Senhor. Ajuda-nos a construir essas relações saudáveis. Ajude os meus irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui, a construir no dia a dia, no seu âmbito familiar, esses relacionamentos saudáveis, pautados, fundamentados na sua palavra. E assim, tenhamos famílias saudáveis e que contribuam para uma igreja saudável e uma sociedade saudável. Senhor, que a tua graça seja sobre cada um de nós. E se por algum motivo alguém não teve essa referência ou foi uma referência negativa, quando nós olhamos para a tua palavra, nós somos curados. Quando nós olhamos para ti, o nosso modelo de paternidade supremo, nós somos curados. E então podemos liberar perdão e podemos amar os nossos pais humanos, terrenos. Que a sua graça seja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.